Muito bom dia, estamos começando mais um Freud Explica. E hoje, gente, vamos falar sobre um tema muito bacana, mandalas terapêuticas. Você já ouviu falar? Como será essa questão do círculo com a saúde, né? Como é que isso envolve? Vamos entender aqui com a nossa terapeuta todo esse processo, tá? Falando de arte, em termos gerais, Freud já dizia que a arte é uma forma fantástica de fazer com que o ser humano se conecte à fantasia sem precisar sair da realidade, né? O que é muito bacana. Então deixa eu apresentar meus convidados. Eu tenho aqui a Rosana Machado, que é psicanalista. Muito obrigada, prazer. Tá? E o Maurício Andrade, que é antropólogo. Ok? Oi, Tati, tudo bom? Rosana, só para começar o nome mandala, né, é sânscrito e significa círculo. Isso, círculo ou a essência do círculo, tá. Ou o círculo que contém a essência, lá no sânscrito antigo. Certo. Como é que é usado a mandala? Qual que é a importância desse círculo para a pessoa em geral, né? Para o paciente, para a pessoa, para nós, né? Tá. Tudo que vem da natureza, tudo que é natural, ele não tem forma reta. Ele é arredondado, ele é curvo. As árvores, as plantas, o caule de uma flor, o miolo de uma flor, as flores, as copas das árvores, os animais, tudo é redondo, mesmo no nosso corpo, né? Então, o redondo, o círculo, ele remete simbolicamente a alguma coisa muito interna, muito arcaica. Exato. Que é a parte que o Maurício pode até complementar, né? A ideia de mandala, de círculo, na verdade, a gente diz que na natureza e no universo existem análogos, né? O círculo é um análogo do que existe, aquela famosa frase, assim como existe em cima, existe embaixo, né? Então é como se tudo fosse uma projeção, como se tudo fosse uma holografia. A própria ciência estuda hoje de como as coisas são reflexos de outras coisas, né? A física quântica, por exemplo, diz que nós somos um reflexo de um outro eu que existe, né, da nossa própria consciência. Então, o círculo, a mandala, ela seria uma referência, como eles chamam de constante cosmológica, uma repetição interminável, infinita, né, e que isso está tanto no nosso inconsciente quanto na própria natureza que nos circunda. Bacana. Rô, eu observo muito no psicótico, né, principalmente em momentos de crise, né, inclusive de surtos, a necessidade de ficar andando em círculos, em desespero, né, muitas vezes durante horas, assim, sem parar, né. E trazendo esse tema para cá, né, eu senti muita vontade de te perguntar a relação realmente do nervosismo, de andar em círculo, ou da gente rabiscar, né, alguma coisa em papel, né, e do psicótico realmente que fica nesse ritual, né, um de círculos. Quando a Anísio da Silveira já observava isso com os psicóticos dela que ela colocava lá para pintar, e a gente acha muitas referências na Imagens do Inconsciente, no museu, tem até um museu virtual. Bacana. Imagens do Inconsciente é o nome do museu. Todo círculo pressupõe um centro, diferente de um quadrado, diferente de alguma coisa. Quando ele está andando em círculo, é como se ele estivesse rabiscando. Se ele está fazendo isso, ou fisicamente, ou com a mão ele está fazendo isso, ele está procurando um centro. Esse centro é um reflexo do centro interno que ele está procurando. Ele busca o equilíbrio. Ele está buscando o equilíbrio Ele mesmo. busca ele mesmo, né? Exato, quer dizer, a identidade perdida, buscar realmente um encontro, um alívio, né? Isso. É por isso que quando a gente trabalha com mandala dentro do setting terapêutico, você nunca vai estar lidando com coisas superficiais, e não é ego que a gente está falando. É sempre daquela parte psicótica da personalidade, no sentido junguiano, né? Aquela parte profunda, bem arcaica. Se você der um papel com um círculo, você vai estar imediatamente remetendo
a busca daquela parte mais próxima do self, daquela parte psicótica profunda, bem profunda. E o próprio Jung teve um momento psicótico, né? Na vida dele. Segundo o Winnicott, ele foi psicótico a vida inteira e se curou. Mas ele tinha uma personalidade extremamente sensível. E foi daí que ele tem essa percepção, quer dizer, com a questão do rabiscado? Sim, tanto que ele percebeu. O Jung, ele foi até as profundezas do ser e voltou para contar pra gente o que existia lá. Então, nessa fase, foi logo depois do rompimento com o Freud, quando ele passou assim anos muito ensimesmado e muito em volta com os conteúdos dele mesmo, em que ele tinha os delírios, ele via várias coisas, várias imagens, ele desenhava todos os dias mandala, e foi a mandala que conseguiu centrá-lo. Então, quando ele fala de mandala, não é uma pesquisa externa, ele passou por esse processo para poder elaborar e explicar pra gente a importância disso, né? Tanto que ele já sabia o efeito daquele desenho, e aí depois ele descobriu que a mandala, o nome mandala, nas pesquisas históricas antropológicas dele, né? Mal, quando a gente fala de mandala, a gente está falando de ser humano. Né? Desde que o ser humano existe, acho que a gente pode falar em círculos, em rituais. É interessante porque as sociedades indígenas, por exemplo, eu trabalho com índios, você sabe, né? Sim. Eles dançam em círculo, né? Eles dançam de mãos dadas em círculo. Eu trabalho basicamente com índio chavante, no Mato Grosso, e todas as danças são circulares, de mãos dadas, e é muito interessante porque a mandala, eu estava falando de análogos, né? A mandala, ela busca uma saída sempre. A mandala é que nem aquele brinquedinho, caleidoscópio, né? Que vai mutando as formas, e aquilo é um portal, aquilo é uma entrada, né? É uma entrada para o inconsciente. Né, aquelas mandalas que os monges tibetanos fazem, que eles levam às vezes meses, e eles fazem minuciosamente. No primeiro momento em que eles terminam de fazer a mandala, eles desmancham a mandala, para poder demonstrar a impermanência de tudo, né? Como eu disse que a mandala, ela busca uma saída, que é um portal para dentro de nós. Eu costumo dizer assim que o além é dentro da gente, né? Sim. E existe assim o círculo, né? E existe a espiral, né? O círculo você pode chamar de espera, e a espiral de esperança, porque a espiral, ela tem uma saída. Então o círculo, a mandala, é uma espiral que busca uma saída para dentro, que busca uma saída para o além, que é dentro da gente. Essa questão do círculo que você diz indígena, quer dizer, para eles há um significado em se fazer esse círculo? É uma imitação da dança do cosmos, da dança das estrelas. Né? Todas as sociedades indígenas imitam o céu. Né? Eles imitam a natureza, né, com as suas alegorias e tudo mais, mas o espelho das sociedades indígenas é o céu. Então eles imitam o céu, o movimento dos astros, e nesse movimento dos astros, né, da elipse, do nascer do sol, do nascer da lua, das estações, tudo isso é algo circular, né? E eles, nessa dança, eles vão recriando toda a estrutura, até inconsciente, que existe. Sim, claro. Eles vão trazendo toda a herança deles naquele instante, através dos cantos, que são repetitivos, como um mantra. Né? Sim. E o mantra é uma mandala. Né? É interessante porque o mantra, a gente está falando de um som. Sim. Né? Mas, um som repetitivo. Mas há experiências que estão sendo feitas, foram feitas aí dos anos 60 para cá, onde eles emitem sons, determinados tipos de sons sobre areia, sobre elementos. E esses sons, na medida que são emitidos sobre uma determinada placa que vibra, a areia se transforma numa mandala. Olha que fantástico. E conforme você vai mudando a tonalidade dos sons, essa mandala vai... Né, existe uma pesquisa interessantíssima de um cientista chamado Hans Jensen, que começou com isso. Né? E na medida que os sons que nós cantamos mantricamente, esses sons se transformam em mandalas no espaço, né? Em torno de nós. Então, nós temos uma relação direta com a forma da mandala, independente dela existir visualmente ou não.
Certo, Mal e Rô, é a questão da meditação, quer dizer, meditação é eu precisar voltar totalmente para dentro de mim, né? Silenciar o pensamento. Silenciar, e ao voltar para máximo, dentro né? de mim. Afastar os pensamentos e conseguir voltar. Como é que é isso ligada à questão do círculo? Da mandala. Quando a mandala, lá na origem dela, ela é ligada às primeiras mandalas que a gente viu desenhadas, independente da existência, da pré-existência dela a nós, ela é usada, o desenho mandálico, ele é usado para auxiliar na meditação. Então você olha uma mandala, assim, um mantra, ela auxilia a meditação, porque é um canal, uma porta, né, de acesso ao eu. Mas ela era usada para conexão com o divino. Uma das formas de conexão com o divino é a meditação, onde você não entra em contato. Você não vai expandir entrando em contato com Deus. Você entra em contato cada vez mais com você. Com você mesmo. Esse seria o divino. O divino. É o você. divino. É o além, né? É pra dentro de mim. É a minha essência, o meu self ali no sentido junguiano. Exato. O cerne da minha essência e da essência de todos os seres humanos. Esse é o objetivo, tanto da meditação, do contato com o divino ou da mandala. E entrar em contato com o self, né, e com a gente mesmo realmente é uma experiência, eu diria, essencial, né? Enlouquecedora, dependendo do caso, mas é essencial. É preciso enlouquecer para poder... É interessante que o Joseph Campbell, ele define o ego, né? Aquele personagem, aquela personagem que nós somos fora de nós mesmos, que comanda o espetáculo assim, todo dia, na verdade. Ele tem aquele desenho bastante interessante que ele faz um círculo, né? E você falou, né, que o círculo pressupõe um centro, né? Então, assim, ele faz um círculo, corta esse círculo acima do centro, a 1/3 do centro, ali naquele corte, naquela meia-lua, ele coloca um quadradinho e fala assim: esse aqui é o ego. Que pensa que ele é o centro. Tá. Então ele não se encontra, o ego não consegue se encontrar dentro do centro, dentro da mandala, porque ele não é a essência, ele é uma coisa que está deslocada, né? O self, o ser verdadeiro, a consciência, é aquele centro que você está ali. Sim, penetrando, que é tão né? difícil. E na verdade chegar, a gente precisa, o ego, se ele for um ego sadio, ele precisa fazer esse movimento, né? De andar dentro da mandala, de ficar mais próximo do externo, mais próximo do interno. E fazer esse movimento de vai e volta para poder se encontrar. E ir se alimentando, e ir crescendo. A gente precisa fazer esse movimento, né? Pô, como é que você percebe? Você usa a mandala em consultório, né? Como é que é a questão da melhora dos pacientes em relação a esse trabalho? Primeiro eu gostaria de te perguntar, na verdade, assim, a mandala pode ser usada para o neurótico, para o psicótico, quer dizer, realmente é o ser humano ali colocando suas dores, suas questões, Você só precisa ter algum cuidado, né? Algum conhecimento para poder tomar algum cuidado, porque como ela acessa conteúdos profundos, você vai acessando. Se você resolver usar mandala toda a sessão, só mandala durante a sessão, eu não sei se você não vai enlouquecer a pessoa. Ou causar psicótico, tem que tomar algum cuidado ali, né? Tá. Falando de conteúdo interno, tem que tirar e dar uma equilibrada. Tira e integra. Certo. Então, no outro bloco a gente vai até mostrar, gente, as mandalas, tá? E trabalhos que a Rosana, né, fez e trabalhos de pacientes onde ela vai poder explicar pra gente realmente o que representa, né, esses desenhos. Eu acho fantástico realmente tentar interpretar e entender, né, quer dizer, através da mandala, como é que é o processo da cura ou da melhora. Vamos falar em melhora, né? Quer dizer, a partir do momento em que eu desenho alguma coisa, né? Eu tô com algum problema e eu desenho alguma coisa, você analisa isso Ou não, tá? Não. Como é que é esse processo? Então, quando a gente fala de conteúdos profundos, primeira coisa, além de ser um círculo, além de você colocar esse desenho num círculo, e tem todo esse aspecto aí que o Maurício falou, tem a questão do pré-verbal. Né? Se o Freud, o inconsciente é o mundo das coisas, né? Ele não é verbal, né? Ele não tem verbo, não existe palavra para descrever o que está lá. Então, através da arte, do gestual artístico, você consegue acessar esses conteúdos com uma facilidade
que não tem comparação com o verbal. Não tem nem nível de comparação. Quando você acessa isso, quando você dá para o paciente esse papel, onde ele faz o gestual não verbal, ele já está acessando. Na hora que você coloca um círculo, isso é experiência própria minha, porque eu trabalhei muitos anos com arte, a vida inteira eu trabalho com arte. Quando você coloca o círculo ali, fica mais fácil colocar, porque não tem nada mais angustiante pra mim, que desenhei a vida inteira, do que um papel em branco. Eu vou ter que colocar alguma coisa nesse papel. Você precisa preencher ele de alguma forma, né? Eu sinto isso também. Eu tenho isso, eu preciso preencher o papel com alguma coisa. E é uma coisa angustiante. É algum tipo de patologia, não é? Mas a hora que você coloca o círculo e fala pro paciente, desenha ou dá o papel em branco, aquela angústia de vou ter que preencher, some. Desaparece. Então, aquilo que é difícil, e geralmente você ouve muito do psicótico, que se ele expressar o que ele sente, o que está dentro dele, ele vai destruir o mundo. Exato. Eles falam isso, eles verbalizam isso. A hora que você coloca o papel em branco, ou já ouviu, desculpa assim, que se ele expressar realmente como o neurótico faz, ele vai se perder totalmente. Também. É uma sensação que ele tem. Ou ele destrói o mundo, ou ele se destrói. Ou ele se destrói, quer dizer, ele não consegue se imaginar, né? O mundo não dá conta daquilo. Não dá conta, daquilo exato. que ele tem internamente. Então, a hora que você coloca, que você dá um círculo para ele, é como se ele falasse assim: aquilo que existe dentro de mim, que está seguro aqui, preso dentro de mim, para não destruir o mundo ou não me destruir, a hora que eu coloco dentro de um círculo, está seguro também. É um muro de proteção, né? É a membrana limitadora que o Winnicott fala, ou aquela barreira de contato do Bion, né? É uma coisa que separa o externo do interno, então ele consegue. É um objeto de projeção muito eficaz, esse papel com um círculo. Que bacana. E Rô, assim, você consegue realmente ver, porque, quer dizer, fora a questão do círculo, a questão de desenhos, né? Quer dizer, a pessoa tem cores que são usadas, tem desenhos que são feitos, tudo isso é o mundo da pessoa, né? Quer dizer, que ela vai simbolizar como ela quiser. Em várias técnicas de uso de mandalas dentro do setting, mandalas terapêuticas, geralmente tem várias técnicas de interpretação. Como eu sou psicanalista, eu não uso isso. A gente vai construindo junto como no verbal. Vai construindo no passo do paciente, do jeito que ele está. O que significa a cor para ele é o significado dele. E eu vou construindo junto. Então isso aproxima um pouquinho o desenho, a arte-terapia e a mandala, que é uma coisa religiosa, esotérica, né? Do setting psicanalítico. Que bacana. Gente, a gente vai entrar no intervalo agora e no próximo bloco eu quero mostrar para vocês uma coisa fantástica, são as mandalas que a Rô trouxe pra gente.